terapeuta ocupacional. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema bem atual, que é o envelhecimento e memória. O envelhecimento populacional é um desafio para o mundo atual e uma das principais queixas percebidas é o déficit de memória, justamente por trazer repercussões na vida do indivíduo e por influenciar tanto na nossa funcionalidade. E principalmente na nossa família e nos grupos sociais que nós estamos inseridos. Aqui eu vou mostrar para vocês um slide que fala um pouquinho sobre o crescimento populacional e o quanto a gente vai ver o número de idosos crescer com o passar do tempo. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a pessoa idosa ela é considerada a partir dos 60 anos. Porém, vale lembrar que tal consideração é avaliada segundo o envelhecimento fisiológico e que isso não impede que o idoso envelheça, né, e se mantenha ativo, funcional, um ser social e que interaja no dia a dia, na família, no trabalho, de uma forma intelectualmente ativa. Atualmente, grande parte da população adulta ela tem queixa de memória, né? Principalmente porque o nosso ritmo atual ele está propício a um déficit, a uma dificuldade maior na memorização, né? Porém, essa dificuldade de memorizar, ela está relacionada ao alto grau de cobrança, à nossa falta de tempo, ao excesso de informações, à privação de sono, os inúmeros problemas emocionais, né? Justamente devido ao nosso ritmo de vida atual. Só que essa dificuldade de memória, ela não está relacionada, nós não devemos relacionar a um prejuízo, a um déficit maior, a alguma patologia, né? É interessante que a gente consiga diferenciar o que é um esquecimento que faz parte do nosso dia a dia do prejuízo maior de memória, né? Relacionado a algum problema maior. Quando o sistema fica falho, surgem os brancos, que é o que a gente chama de lapsos de memória, que são os nossos esquecimentos, que muitas vezes leva a alguma dificuldade no nosso dia a dia ou a uma dificuldade mesmo na nossa performance social. Porém, esse prejuízo ele não pode intervir, ele não pode influenciar na dificuldade da nossa realização das funções. A partir do momento que a gente percebe uma dificuldade maior no nosso dia a dia, levando à associação do prejuízo de memória, esse é o momento da gente levantar uma bandeirinha de alerta e já ficar mais atento em relação à nossa memória, né? A nossa funcionalidade. O envelhecimento natural, né? A gente sabe que a memória do idoso ela declina progressivamente com o passar da idade, justamente por conta do processo fisiológico natural de envelhecimento, né? A gente sabe que o cérebro ele diminui de tamanho, o peso diminui, ocorre a redução dos neurônios e dos neurotransmissores, que é quem é responsável por levar as informações, né? Principalmente relacionada à diminuição da acetilcolina e da dopamina, que são os neurotransmissores principais na condução da informação. Né? Ocorre também a diminuição da memória e da aquisição e evocação da velocidade da condução, né? E o que é isso? A gente recebe a informação e a gente tem uma dificuldade maior, uma lentidão maior no processamento da informação. A informação chega, a gente recebe a informação, porém ela é repassada de uma forma mais lenta para quem emitiu a informação. Né? Porém, nós sabemos que o envelhecimento ativo está cada vez mais inserido no nosso dia a dia, justamente porque tem crescido o número de idosos, né? Atualmente a gente tem uma tecnologia maior relacionada à prevenção, à qualidade de vida, ao estímulo maior do envelhecimento de forma ativa, né? E a saúde intelectual e física nesse processo ela é de grande valia. E essas podem ser equilibradas através de atividades sociais e de lazer, né? Então é importante que a gente envelheça, porém que a gente envelheça com qualidade, mantendo as nossas funções no dia a dia.
E o que é o envelhecimento ativo? O que é que a gente pode considerar como envelhecimento ativo? Qual é o conceito, né? Primeiro que a expressão ela tem crescido grandemente no nosso dia a dia. Atualmente a gente escuta falar muito sobre envelhecimento e envelhecimento ativo e qualidade de vida, né? Assim como o número de pessoas, de adultos, de idosos que estão aderindo a esse modo de vida. No caso, ele trata-se do envelhecer priorizando, além de atividades sociais, as atividades afetivas, profissionais e amorosas, né? Justamente aquele combo da qualidade de vida que a gente deve ter, né? E essas atividades, elas preenchem o dia do idoso, deixando a vida mais ativa, deixando o idoso mais ocupado, tornando-se presas mais difíceis aos problemas de saúde relacionados à memória. Aí eu vou para alguns questionamentos que são importantes que a gente tenha um atento, né? Então, assim, quando é que eu devo me preocupar com a minha memória? Quando é que a minha memória ela pode estar demonstrando um certo grau de dificuldade, né? Então, eu vou passar para vocês 3 questionamentos para que se atente, para que a gente se atente a essa questão do se preocupar com a memória. Então, quando devemos começar a nos preocupar com a perda de memória que começa a aparecer com o envelhecimento? Existem outras causas que não seja a temida demência, que pode estar sendo relacionada a essa dificuldade de memória? Será que tem algum outro motivo que esteja causando um prejuízo na minha memória, que não seja uma demência ou qualquer outra doença? Envelhecer significa perder a memória? Né? Infelizmente, o envelhecimento ele ainda é visto e associado ao fato de que envelhecer está relacionado a ficar em casa, não fazer mais nada, estar desocupado, só cuidar dos netos, e não necessariamente a gente deva enxergar o envelhecimento dessa forma. O envelhecer ele não pode estar relacionado a esquecer como uma forma natural, né? A gente pode sim envelhecer de forma ativa, com qualidade de vida e com a boa função cognitiva e com a boa memória também, né? Foi como eu falei no início, a gente só tem que estar atento a quais são os sinais. A partir de quando eu devo me preocupar, né? A partir de quando a falha na minha memória, que pode estar relacionada a uma noite mal dormida, a uma semana mais cansativa, a um momento de estresse que eu esteja passando, ou se esse prejuízo de memória ele está intervindo nas minhas funções, né? Eu acho que esse é o grande ponto, essa é a chave do alerta para o prejuízo de memória. Eu vou atentar um pouquinho à questão da demência, tá? Vou só pontuar um pouquinho a respeito do esquecimento, do prejuízo de memória relacionado à demência. Né? Primeiro que nem todo esquecimento é sinônimo de demência, foi como eu já tinha dito também. Né? Muitas vezes o prejuízo cognitivo, um prejuízo de memória, ele pode estar relacionado a outras causas, inclusive outras causas patológicas. A gente sabe que tumores pode estar relacionado ao esquecimento, a depressão também pode estar relacionada ao esquecimento, o uso de medicação inapropriada, a alteração no sono, a alteração de humor e de comportamento também podem estar relacionados ao esquecimento. Então, no sinal de alerta, né, é interessante que vocês procurem um profissional para que seja avaliado de fato esse esquecimento, investigado, para que sejam feitos os exames necessários para que se exclua outros motivos relacionados a essa demência, para a partir daí a gente entender se realmente é um esquecimento que faz parte do processo de envelhecimento natural ou se é um esquecimento que está relacionado a algum prejuízo maior, né, relacionado a alguma patologia. E como prevenir, né? Como é que eu posso prevenir para manter as minhas funções cognitivas? As minhas funções, a minha memória, o meu raciocínio, né? A gente tem que pensar que a memória ela não é sozinha. Às vezes a gente acaba focando muito só na memória, mas a gente sabe que tem diversos outros domínios cognitivos que também influenciam no nosso dia a dia, né? Então não é só a memória ela é só um dos domínios, mas
tem que ter todo o restante. Às vezes um idoso ou um adulto que tem um déficit de atenção, ele acaba tendo um prejuízo de memória, porém não relacionado a uma doença, por exemplo, mas é muitas vezes pela falta de atenção, né? Então tem que ser realmente bem investigado. Primeiro que não existe fórmula mágica, né, para prevenir. O envelhecimento ele vai acontecer, a gente só tem que buscar envelhecer com saúde, né, e com qualidade de vida, que é justamente mantendo a prática de atividade física de forma regular, uma alimentação adequada, saudável, um bom ciclo do sono, né, evitar fumar, evitar bebida alcoólica e manter um peso equilibrado. O adulto normal, ele também esquece, né? Ele lembra que esqueceu, depois ele esquece novamente, porém, isso não apresenta interferência nas atividades diárias dele, né? Então, o idoso, ele pode sim esquecer, porém, esse esquecimento ele não deve intervir na vida prática. O idoso com demência, ele esquece e ele esquece que esqueceu. E ele não está preocupado com isso porque ele não consegue se atentar a esse esquecimento. Ele apresenta também, associado ao esquecimento, prejuízo nas atividades de vida diária. Nesse caso, a gente já considera uma demência, né? Porém, antes da demência, a gente sabe que também já existe um termo que é conhecido como comprometimento cognitivo leve. E o que é isso? É como se fosse o processo inicial para a patologia. Não chega a ser demência, porque o idoso ele ainda consegue desenvolver as suas atividades no dia a dia, porém, ele já tem um esquecimento além do que a gente considera normal. E como é que a gente faz para poder estimular e manter e prevenir o prejuízo cognitivo? Né? Nós sabemos que quanto maior a nossa reserva cognitiva, quanto mais ativo nós conseguimos ser durante a nossa vida, maior vai ser a nossa reserva cognitiva, que é justamente o que nos protege, né? E muitas vezes a gente até consegue trazer retardar, digamos assim, uma demência que poderia acontecer antes, quando a gente aumenta a nossa reserva cognitiva. Como é que a gente faz para fazer isso? Né? Então, de uma forma preventiva, no nosso dia a dia, é interessante que a gente insira algumas atividades como prática, né? Como rotina. Ler, né? Ler diariamente. O interessante é que o hábito de leitura ele seja inserido no nosso dia a dia, e leitura de diversos assuntos, né? É importante que a gente varie as atividades. Realizar atividade que traga novos aprendizados, por exemplo, no envelhecimento, numa fase mais onde o idoso não exerce atividades laborais, atividades de trabalho, tentar aprender uma atividade nova, por exemplo, nunca bordou, então vou aprender a fazer um bordado. Eu nunca fui fã de jogos, vou tentar aprender um jogo, algo que estimule. Por exemplo, também realizar cursos de línguas diferentes. Então, tudo que traz um novo aprendizado para a nossa vida é um estímulo a mais. Lembrando que tudo que a gente já faz no nosso dia a dia, ou que a gente já fazia, por exemplo, eu passei a minha vida toda lendo. Acaba que essa atividade ela passa a ser uma atividade já corriqueira e já faz parte da nossa rotina. O nosso cérebro ele já está habituado a realizar aquela atividade. O interessante é que a gente tente aprender novas propostas. Fazer as atividades diferenciadas todos os dias, justamente para poder ativar o cérebro. A gente pode tentar também fazer algumas atividades do nosso dia a dia com o outro hemicorpo, porque a gente estimula o outro lado do cérebro a realizar uma atividade que ele não é acostumado a realizar, por exemplo, escovar os dentes com a outra mão. Então são pequenas coisas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para poder estimular de uma forma maior o nosso cérebro. Né? Os jogos, né? Pensando em jogos que envolvam raciocínio, palavras,
Resolução de problemas, que aí a gente pensa no xadrez, no dominó, jogos de perguntas e respostas, jogos de cartas, quebra-cabeça. E atentando o quê? Esse treino, essa estimulação, ela é válida para os idosos que são saudáveis. Idosos que já apresentam um prejuízo cognitivo, uma demência, por exemplo, já diagnosticada, eles precisam de acompanhamento com um profissional qualificado. Principalmente porque são pacientes que eles já vão ter um prejuízo cognitivo e funcional e provavelmente não vão conseguir desenvolver essas habilidades de uma forma eficiente sem um acompanhamento. E muitas vezes a gente acaba também frustrando o idoso quando você tenta estimular ele a realizar algo que ele percebe que não consegue realizar, né? Então a gente acaba fazendo um efeito reverso, um efeito contrário. Então, idosos que já apresentem um diagnóstico relacionado a algum tipo de patologia e apresentem um prejuízo cognitivo, é importante que ele tenha um acompanhamento. Ter uma boa noite de sono, né? Pensando nas estratégias, ter uma boa alimentação, a hidratação também é fundamental. O idoso ele precisa manter uma boa hidratação, tomar água, tomar líquido, chá. Anotar, fazer anotações, principalmente para quem tem o hábito, né, já de manter uma rotina mais organizada, a utilização da agenda ela é um grande recurso no processo de envelhecimento, né? Anotar no final do dia quais foram as principais atividades que foram desenvolvidas, o que é que o idoso fez, isso ajuda bastante. E usar recursos que estimulem o conhecimento. Né? Por exemplo, hoje a gente tem uma gama de recursos, tablet, celular, computador, YouTube, as redes sociais, que é justamente para poder a gente estimular e aumentar o conhecimento do idoso. Fazer uma coisa de cada vez, né? É importante que a gente tenha uma rotina, que a gente priorize que o nosso idoso ele mantenha uma rotina, tem a hora de acordar, a hora de dormir, hora de se alimentar, o horário do descanso, o horário da atividade, o horário do lazer, o horário das terapias, que é justamente para que ele consiga se organizar no dia a dia. Controlar a ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade no nosso dia a dia, ela interfere muito nas nossas respostas, então a gente precisa se controlar, se autorregular para poder dar conta das nossas funções, né, e evitar esses lapsos de memória. Cuidar do ambiente, né, o ambiente do idoso ele precisa estar muito organizado, ele precisa ser um ambiente harmônico para poder favorecer ao idoso essa manutenção das funções cognitivas. Né? Então, assim, o idoso ele precisa saber qual é o local de colocar a chave, qual é o local onde ele guarda as medicações. Isso precisa estar muito bem ajustado dentro do ambiente. Desacelerar, né? É aquela coisa do fazer uma coisa de cada vez. Desligar o piloto automático, é o mesmo sistema. Tem muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente faz no automático. Por exemplo, dirigir. Né? Quem dirige não para pensar, tenho que passar a marcha, tenho que acelerar, tenho que frear. Não, a gente faz, é o piloto automático. A mesma coisa do andar de bicicleta. Então, tem muitas atividades no nosso dia a dia que a gente faz no automático. E muitas vezes é importante que a gente pare e pense quais são as etapas, o que é que eu preciso fazer primeiro. Né? Uma coisa que é muito simples é o levantar da cadeira. Estou sentada, eu preciso levantar da cadeira. Como é que eu faço para me levantar da cadeira? Tentar pensar, raciocinar um pouquinho de qual é o processo para que eu desenvolva a função. Revisar as atividades que eu faço no meu dia a dia. Por exemplo, eu posso listar quais são as minhas obrigações, o que é que eu tenho que fazer no dia e no final do dia ir lá revisar, ver o que eu consigo, fazer o checklist, né? O que eu consegui fazer, o que eu não consegui, por que eu não consegui, qual foi a minha dificuldade. Dormir bem, né? O sono é muito importante, a higiene do sono. Realizar alguma atividade física, isso vai muito de cada pessoa, você vai procurar qual é a sua atividade física, o que é que você gosta de fazer, né? E realizar as atividades cognitivas, que foi o que eu já tinha dito anteriormente também. Procurar atividades que eu sinta prazer em realizar, que eu consiga realizar e que eu goste.